Olá, irmãos, irmãs, graça e paz. É uma alegria estarmos aqui nessa noite novamente juntos para louvarmos o nome do nosso Deus e também ouvirmos a sua santa e bendita palavra. Hoje eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16. O Evangelho segundo Marcos, o último capítulo desse Evangelho curto, mas muito precioso, que nos encoraja, que nos desafia, que nos mostra o nosso Deus agindo na história. E o tema é justamente aquilo que começou no domingo passado, que nós celebramos na Páscoa. O tema dessa noite é a história continua. E enquanto você abre a palavra de Deus em Marcos 16, eu queria fazer uma pergunta para você que está em casa. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir o texto bíblico, mas responder essa pergunta: quantos que estão aqui junto com a gente acompanhando esse culto gostam de histórias? Pense um pouquinho e responda essa pergunta. A grande verdade é que todos nós, desde pequenos, ouvimos histórias, seja os nossos pais, os nossos professores, os nossos pastores, professores de escola bíblica dominical. A grande verdade, todos nós gostamos de história e lembramos facilmente dessas histórias. Se nós pensarmos, por exemplo, em histórias clássicas infantis, eu tenho certeza que a primeira vez que você ouviu a história, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho, você nunca mais esqueceu essa história. E assim com várias histórias clássicas. E o comum em todas dessas histórias, a grande maioria, é o final feliz. Até quando a gente escuta uma história ou assiste um filme e não tem um final feliz, não tem um final de esperança, a gente fica dizendo que o filme poderia ter sido um pouco melhor. A verdade, irmãos, é que as histórias começam dizendo era uma vez. E nós vemos ação, nós vemos drama, medo, morte, amizade, amor, paixão, criatividade, tudo isso acontecendo, e nós esperamos com expectativa pelo felizes para sempre. Histórias são incríveis, e eu e você carregamos neste momento uma biblioteca cheia de histórias que Deus nos conta, histórias do nosso Deus agindo na história. E se você é cristão, você deveria gostar de histórias, porque nós carregamos em nossas Bíblias várias histórias que nos falam do nosso Deus. O Evangelho de Marcos, irmãos e irmãs, começa dizendo o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E por 16 capítulos, nós somos inspirados, desafiados, confortados e confrontados pelo nosso Salvador. A grande narrativa de Marcos nos mostra um Deus agindo na história, enviando o grande rei, o Senhor Jesus, o Deus que se fez homem e que veio nos salvar. E 3 verdades que nós veremos em Marcos, eu convido você a ler o texto junto comigo, Marcos 16, a partir do versículo 15, e nós faremos os últimos 6 versos do 15 até o versículo 20, tendo como tema dessa noite a história continua. Ouça com fé a palavra de Deus em Marcos 16, a partir do versículo 15, assim diz a palavra de Deus. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Essa é a palavra de Deus. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos, a sossegar o seu coração, e assim vamos expor a palavra de Deus e que ela fale tremendamente ao nosso coração. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus que não está distante de nós, mas o Senhor é um Deus que age na história, que age nas nossas vidas e que continua agindo
através da Tua palavra, através da pessoa de Cristo Jesus, através da ação do Espírito do Senhor entre nós. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos fez participar dessa grande história, dessa bela história de amor que o Senhor entregou Cristo Jesus para nos salvar. Nós Te pedimos, Deus, fala ao coração de cada um, e que cada um, ó Deus, possa neste momento ser tocado pelo Teu Espírito Santo e perceber o privilégio e a responsabilidade que temos de participarmos da Tua grande história entre nós. Faz isso, ó Pai, no nosso meio, que a Tua glória seja manifesta em nossas vidas, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a primeira verdade que nós vemos nesse texto está entre os versículos 15 e 16. Deus, ele continua realizando a sua história por meio da sua igreja. Às vezes nós achamos que Atos acabou no capítulo 28, mas a grande verdade é que nós estamos vivendo o Atos 29. A igreja continua vivendo a missão de Deus. E entre os versículos 15 e 16, nós percebemos que essa história continua por meio da comunicação do Evangelho, por meio da proclamação de que Cristo Jesus é o Senhor. Quando a igreja nasce com Jesus, irmãos e irmãs, ela nasce missionária. Charles Spurgeon dizia que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Se nós somos cristãos, automaticamente nós devemos ser missionários, porque quando a igreja nasceu, ela nasceu com essa identidade, a identidade de ir por todo o mundo e anunciar que Cristo Jesus está vivo. Há um missionário que até o seu coração foi enterrado no meio do campo missionário, onde ele trabalha na África, e ele dizia o seguinte, que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. A missão da igreja, irmãos e irmãs, é continuar anunciando e proclamando que Jesus Cristo está vivo. A missão da igreja é evangelizar este mundo caótico. Como o pastor estava dizendo, realmente existem pessoas apavoradas. E eu e você temos uma missão a anunciar que o nosso Deus continua escrevendo a história e agindo na história. E assim como nas histórias existem vilões, existem tragédias, existem problemas, tudo isso acontece para um desfecho glorioso. E essa pandemia que está acontecendo já estava debaixo do controle soberano de Deus. Antes de 2020 começar, Deus já sabia como seria o nosso ano. E a igreja tem essa missão de anunciar a boa nova em Cristo Jesus. Em vez de compartilharmos as más notícias e deixarmos as pessoas preocupadas, eu e você temos uma missão. A missão, irmãos e irmãs, de sermos um movimento de Jesus, de ir ao mundo e anunciar que Deus continua agindo na história. Porque é isso que nós vemos em Jesus. Jesus estava aonde as pessoas estavam. E isso, irmãos, deve chamar a nossa atenção. Mais do que um programa, mais do que evento ou qualquer coisa assim, Jesus era um missionário. E eu e você somos chamados a encarnar o Evangelho aonde estamos, através do nosso testemunho e também através da pregação da palavra de Deus. E aqui fica uma pergunta: como eu e você temos nos envolvido com as pessoas que queremos alcançar com o Evangelho? E esse tempo, irmãos e irmãs, que nós estamos vivendo, existem pessoas dominadas pelo medo, pela ansiedade, pelo pavor, e eu e você somos chamados a ir até essas pessoas e anunciar a boa nova de Cristo Jesus, a boa nova que põe fim em todo medo, em toda ansiedade, em toda preocupação, a boa nova que nos diz que se até a morte nos atingir, ela não será a última palavra sobre as nossas vidas. Por isso, irmãos, nós devemos anunciar as boas novas. Nós devemos pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E o que são as boas novas? As boas novas, o Evangelium, é uma das palavras favoritas de Marcos. No seu Evangelho ele usa 7 vezes. Para Marcos, irmãos e irmãs, a história de Jesus é a boa nova a ser proclamado. O que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem de que Deus
continua agindo por meio de Jesus, através da sua igreja, trazendo libertação ao cativo, quebrando o poder do diabo, do pecado e da morte. Pelo Evangelho, irmãos e irmãs, vidas são transformadas, famílias são restauradas, porque Cristo continua agindo sobre nós. A boa nova de Jesus precisa ser pregada a todas as pessoas. E o verbo pregar, irmãos e irmãs, é outra palavra favorita de Marcos. Ela é encontrada 14 vezes nesse evangelho, enquanto nos outros evangelhos aparece menos vezes. Aqui Marcos enfatiza que Cristo vinha pregando. Mais do que um pregador, nós sabemos, Cristo agia através dos seus milagres, através dos seus sinais, mas o próprio Cristo advertia quando as pessoas achavam que os milagres eram fim em si mesmo, porque Cristo veio pregar e chamar as pessoas ao arrependimento. E Deus me chama e te chama da mesma forma a chamar as pessoas ao arrependimento. E observe, irmãos e irmãs, no versículo 16, o que acontece quando eu e você compartilhamos o Evangelho? Olha a maravilha que acontece quando nós anunciamos que Cristo é o Senhor. Existem pessoas que creem e são batizadas, e isso deve nos alegrar, porque a igreja de Jesus continua avançando. Nós já enfrentamos pandemias, nós já enfrentamos pestes terríveis, e a igreja foi um sinal sempre do poder de Deus. Pessoas continuam crendo e sendo batizadas quando Cristo é anunciado. Mas há uma verdade também. O texto diz que quem não crer será condenado. E aqui, irmãos e irmãs, eu acho interessante o que eu ouvi de um pastor há um tempo atrás. O meu ministério, o teu departamento é o de comunicação. Nós devemos comunicar a verdade do Evangelho para o máximo de pessoas possíveis, porque o departamento de contabilidade não pertence a nós. A nossa missão é ir e pregar o Evangelho sabendo que haverá pessoas que vão crer, mas que também há pessoas que rejeitarão o Evangelho de Cristo Jesus. E aqui, irmãos e irmãs, a história de Deus continua através da sua igreja, nos dando uma responsabilidade muito grande. Nós temos uma mensagem de vida e morte a anunciar às pessoas. E Deus deu a mim e a você essa responsabilidade. O que nós aprendemos, irmãos e irmãs, nessa primeira verdade? Eu e você somos chamados a viver o movimento de Cristo Jesus. Aleluia. Esse é um tempo, irmãos, extraordinário, aonde as igrejas, os templos foram fechados, mas cada igreja, cada local de trabalho pode se tornar uma igreja através das nossas vidas. Aonde nós estamos, no nosso trabalho, na nossa rua, dentro da nossa casa, nós somos chamados a servir e amar as pessoas. E quando nós servimos e amamos essas pessoas, a primeira coisa que nós fazemos é falar a verdade para essas pessoas. Que o pecado estragou a história, mas existe um Deus que continua agindo e usando todas as coisas para a sua glória. A segunda coisa, irmãos, pregue a palavra de Deus. O ministério da palavra não se dá apenas no púlpito. Eu e você somos chamados a fazer discípulos e a anunciar a salvação em Cristo Jesus. Eu e você somos chamados a continuar o ministério de Cristo através da pregação. Mas nós vemos uma segunda verdade. Observe os versículos 17 e 18. O texto nos diz que a história continua por meio do poder de Deus. Observem bem esse texto, irmãos. Observe que os sinais seguirão os que creem, e não os que creem seguirão os sinais. Os sinais não são o centro e um fim em si mesmo, mas quando nós anunciamos a palavra de Deus, quando nós anunciamos o senhorio de Jesus, pessoas vêm à fé e o poder de Deus é manifesto. Eu tenho certeza que você tem testemunhos a contar sobre o poder de Deus. Eu tenho certeza que você já viu o poder de Deus atuando por meio da sua igreja. Porque quando nós anunciamos o Evangelho, é exatamente isso
que acontece. No nome de Jesus, demônios são expulsos. Em nome de Jesus, nós falamos novas línguas. Nós comunicamos o Evangelho ao máximo de pessoas possíveis. O texto diz que a igreja de Jesus pegaria em serpentes, sem correr perigo, e se bebesse algo venenoso, não lhes faria mal algum. Nós cremos no poder de Deus. E quando nós continuamos no livro de Atos, nós vemos exatamente isso acontecendo. Aqui, irmãos, nós temos um sumário da vida da igreja primitiva. O livro de Atos e as cartas de Paulo nos relatam que os cristãos expulsavam demônios, que eles falaram novas línguas. O evangelho chegou ao mundo todo por meio do poder do Espírito Santo. Nós temos a história de Paulo sendo picado por uma víbora sem sofrer dano algum. Eles impuseram as mãos sobre os enfermos para curá-los. Eu não quero aqui entrar na discussão que existem duas linhas que abordam essa verdade, aquilo que a gente chama de cessacionistas e continuistas, mas o que eu quero destacar, irmãos e irmãs, é que Deus continua agindo na sua igreja por meio do seu Espírito Santo. Deus continua entre nós, mostrando o seu poder, salvando vidas e libertando pessoas do poder do diabo por meio do Espírito Santo de Deus. Mas nós sabemos que em tudo isso, o amor deve ser o nosso maior objetivo. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios, nós sabemos, irmãos e irmãs, que a igreja era muito espiritual. A igreja era cheia dos dons espirituais, mas Paulo vai chamar a atenção daqueles irmãos e dizer: olha, não sejam infantis. Não sejam, irmãos e irmãs, inocentes como bebês, mas sejam maduros. Paulo vai dizer para aquela igreja que os sinais, que falar em línguas e todas essas coisas são muito importantes. Mas a coisa mais importante, irmãos e irmãs, é nós anunciarmos o amor de Deus e a verdade de Cristo Jesus. Nós cremos como igreja que Deus continua dando dons à sua igreja. Nós cremos que Deus continua agindo livremente, de forma soberana, segundo a sua vontade, para salvar pessoas e para edificar a sua igreja. Mas a grande ênfase de Marcos é que quando a igreja proclama o Evangelho, o próprio Deus manifesta o seu poder, transformando vidas e atraindo pessoas para Ele. O maior sinal, irmãos e irmãs, não é expulsar demônios, não é falar em línguas, não é curar enfermos. O maior milagre é a salvação em Cristo Jesus. O maior milagre que acompanha todos esses sinais é eu e você podemos dizer como aquele que estava morto: eu estava morto, mas agora vivo. Eu era cego, mas agora eu vejo. A regeneração de cada pessoa é um milagre maior que qualquer milagre. Quando você, irmãos e irmãs, testemunha uma pessoa sendo transformada pelo poder de Deus, todos esses dons que são importantes se tornam e cabem no seu lugar devido. Mas quando nós vemos vidas sendo transformadas, nós percebemos o poder do Evangelho de Cristo Jesus. Mas observe, irmãos, o versículo 19 e 20. E eu termino com essa terceira e última verdade. Assim, irmãos, como nós começamos falando sobre história, Marcos termina também com um final feliz. Assim como nós ouvimos histórias e nós queremos que a história termine dizendo: olha, eles foram felizes para sempre. Observe o versículo 19 e o versículo 20. Marcos diz, irmãos e irmãs, que eu e você podemos ter esperança e certeza, porque o reino de Jesus continua. O verso 19 diz que quando Jesus acabou de falar com eles, ele foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Quando nós olhamos para nós e para a nossa realidade como igreja, nós temos muitos desafios. Desafios gigantes que nos paralisam e deixam-nos com medo. Como igreja local, eu e você temos muitos desafios. A igreja nesse período também está sofrendo, está preocupada, porque a gente tem muitos desafios a lidar. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos desencorajados. E como aqueles discípulos, naquela tempestade que o Evangelho nos conta, muitas vezes nós dizemos: acorde, Senhor, não te importa que morramos. Ou como Josué,
que depois de um tempo que estava sem saber o que fazer, ele diz: olha, Senhor, o Senhor deve se levantar e lutar por nós, porque é o seu nome que está em jogo. Não é assim, irmãos, que muitas vezes nós vivemos? Muitas vezes nós somos dominados pelo medo. Mas como que Marcos incentiva a igreja que também estava sendo perseguida? E como Marcos me encoraja e te encoraja? Marcos nos diz que Jesus está à direita de Deus. Marcos encoraja a igreja dizendo que Cristo estava vivo. E Cristo está à direita de Deus, reinando sobre todas as coisas. E fazendo sobre, sabe mais o que? Orando e intercedendo por mim e por você. Nós vencemos, irmãos e irmãs, porque Cristo está à direita de Deus. E esse é o maior incentivo para as nossas vidas como igreja. Cristo está à direita de Deus. E segundo alguns comentaristas bíblicos, os rabinos viam uma diferença considerável entre estar sentado ou de pé no céu. No céu, irmãos e irmãs, só Deus está sentado, como sinal do seu governo e da sua divindade. Todos os demais ficam em pé ou se prostram diante de Deus. E Jesus, no Novo Testamento, é nos ensinado 20 vezes que Jesus está sentado à direita de Deus. Cristo está acima dos anjos e dos homens. Cristo está à direita de Deus. E Ele, irmãos e irmãs, continua agindo em nosso meio, arrancando o medo do nosso coração e nos levando a confiar nele. Porque toda autoridade está na mão de Cristo Jesus. Todo domínio no céu e na terra está nas mãos do nosso Senhor. Nós avançamos como igreja e continuaremos avançando até a vinda de Cristo, porque Jesus está assentado à direita de Deus. E isso, irmãos e irmãs, deve trazer para o meu coração e para o seu coração a paz que excede todo entendimento. Isso deve trazer para o meu coração e para o seu coração que, apesar das nossas fraquezas, assim como os discípulos eram muitas vezes tomados pelo medo, a palavra de Deus nos diz que Cristo, irmãos e irmãs, está à direita de Deus. E isso nós vemos sendo realidade, porque o versículo 20 termina dizendo que os discípulos foram por toda parte e anunciavam a mensagem do Senhor, e Deus cooperava com eles, confirmando com muitos sinais. Queridos, é a autoridade de Jesus que faz a igreja avançar. É o poder de Jesus que faz com que homens tão pequenos, homens que eram desprezados pelo Império Romano, eles foram ditos sobre eles que eles começaram a alvoroçar o mundo, a causar um pânico geral, porque eles diziam que Cristo estava vivo. E por que os discípulos fizeram isso? Não porque eles eram poderosos, mas porque eles entenderam que Deus continuava escrevendo a história através das suas vidas. E Deus, irmãos e irmãs, continua escrevendo a sua história através da minha e da sua vida. Mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nos nossos medos, Deus usa tudo isso para mostrar o seu poder. O que nós aprendemos nessa última verdade? Queridos, olhe para Jesus. Jesus está no seu trono soberano. Quando nós celebramos a Páscoa, e nós estamos ainda no período da Páscoa, nós celebramos o Cristo que venceu a morte e que pode trazer paz ao meu e o seu coração. E eu termino com uma história. Às vezes você olha para você e você diz que você talvez não é uma pessoa importante, você não vem de uma família importante, você olha para você e você não vê com capacidade de fazer alguma coisa. E eu termino com essa história muito conhecida. A história que nos conta que na Inglaterra, numa noite fria, muito fria, um gelo muito intenso, o pastor não conseguiu chegar até a igreja naquele dia. E o presbítero ou diácono, alguns variam essa história, diz que corajosamente ele abriu a palavra de Deus em Isaías 42:1, que diz o seguinte: olhem para o Senhor e sejam salvos. E aquele presbítero ou diácono não tinha muito o que falar, mas ele ficava repetindo: olhem para o Senhor e sejam salvos. Olhem para o Senhor e sejam
salvos. E naquela noite, Charles Spurgeon entrou naquela igreja e foi alcançado através dessa pregação simples de um presbítero, de um diácono da igreja. O pastor não pôde estar, e quando Spurgeon escuta aquilo, olhem para o Senhor e sejam salvos. O príncipe dos pregadores foi alcançado naquela noite, e Spurgeon se tornou depois um dos maiores pregadores que a Inglaterra e o mundo no século XVIII conheceu. Queridos irmãos, o chamado de Deus para mim e para você é olhar para um Deus que continua agindo na história, usando a minha vida e a sua vida para mostrar o seu poder. Deus, ele continua agindo na história, e ele quer usar a minha vida e a sua vida do jeito que nós somos, aonde nós estivermos. Deus quer manifestar o reino de Jesus. Por isso nós devemos ir anunciar e contar a todas as pessoas a velha história de um Deus que enviou o seu Filho para nos salvar. O convite para você e para mim nessa noite é ir ao mundo e anunciar. Mas nessa noite eu te convido também a ouvir a palavra de Jesus que diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento e a ouvir esse convite de Jesus. Jesus nos convida a ir até Ele, encontrar nele alívio, encontrar nele, aprender dele, que é manso e humilde de coração, tomar sobre nós o seu jugo de liberdade, o seu jugo de prazer, o seu jugo que contraria todas as coisas desse mundo, para que assim, irmãos e irmãs, ao encontrar vida em Jesus, nós possamos também compartilhar com as outras pessoas, para que as outras pessoas também possam olhar para as suas vidas e, pelo poder do Evangelho, serem felizes para sempre. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Deus, a Tua palavra que nos encoraja, que nos desafia a realmente irmos até as pessoas. E nós queremos, Deus, comunicar, compartilhar a boa nova de Cristo Jesus. Por isso, Deus, todos aqueles que estão acompanhando esse culto e aqueles que também assistirão mais tarde, ó Deus, que o Senhor possa, com o seu poder neste momento, tocar nessas vidas, ó Deus, que a Tua palavra que é viva, a Tua palavra, ó Deus, que chega no mais íntimo do nosso coração, possa neste momento trazer esperança e a Tua verdade sobre essas pessoas. Manifesta, Deus, o Teu poder, manifesta o Teu poder destruindo as obras do diabo. Nós te pedimos em nome de Jesus, porque nós sabemos que Cristo veio para destruir as obras do diabo. Faz isso, ó Deus, por meio da Tua igreja, que nós possamos realmente comunicar o Teu Evangelho, e quando o mal nos acontecer, que o Senhor possa manifestar a Tua glória, o Teu poder, para que o Teu nome, Deus, seja honrado, e que o Teu reino, Pai, continue sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos casamentos, sobre o nosso trabalho, sobre tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Que o Senhor continue escrevendo a Tua história, uma história de amor sem fim, sobre nós, por nós e através de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus, irmãos e irmãs, abençoe a sua vida e que a gente continue vivendo a história de Deus.